É um assunto que o Senhor tem trazido ao meu coração, que nós temos pensado durante todo esse tempo em que estamos em casa, né? Parece que a gente reflete melhor, começa a refletir, depois que a gente passa por alguns anos, né? A gente começa a refletir o que fizemos, como vai ser daqui para frente, o que vamos deixar, o que é que está marcando em nossa vida, ponderando o certo e o errado, querendo e precisando mudar muitas coisas, que isso será até o último dia da nossa vida. Então, por isso pensamos de um legado para esta geração. Amém? É o assunto que nós vamos falar hoje. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. E vamos estar aí meditando nesse texto. E algumas coisas aqui que me chamaram a atenção e eu quero repartir com vocês hoje. Quantos pais eu tenho aqui hoje? Pai, olha, um bom grupo. Mãe, filhos. Então, é para todos vocês, pai, mãe e filhos. Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que é que Ele fala para nós nesta manhã. Diz assim: e Ele procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os filhos, e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Essa é uma tradução da King James atualizada, que eu achei assim tremendo. Depois eu vou dizer para vocês o porquê. Mas na linguagem de hoje diz assim: Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Porque vocês sabem que uma família destruída destrói o país também. Uma família enfraquecida enfraquece o país também, né? Enfraquece os filhos, enfim. Pai e mãe não traz nada de bom, porque nós fomos chamados para refletir a glória de Deus nesse mundo. Então, queridos, o que me chamou a atenção aqui é que naquele primeiro versículo que eu li com vocês, tem duas palavras, e guardem comigo: retratem e convertam. O que será que isto quer dizer? Eu quero fazer aqui com vocês um breve relato do livro do profeta Malaquias. Não vou entrar em detalhes, mas pelo menos o resumo que eu pude sentir e ver. Malaquias quer dizer mensageiro. É o último livro do Antigo Testamento e ele fecha com uma mensagem contundente, mostrando a preocupação que ele tinha com a corrupção dos sacerdotes, com os pecados do povo que estava contra as suas famílias, e também com a triste conduta que o povo estava tomando com respeito a Deus. Novidade isso? Nenhuma, né? Nenhuma. Quando eu li isso aqui, eu falei, mas a história se repete, porque não tem novidade. Corrupção dos sacerdotes de Israel, os pecados do povo contra as suas famílias, e a tristeza, a triste conduta com relação a Deus, que nós vemos hoje. Todo mundo é cristão, todo mundo aceitou a Jesus como Salvador, todo mundo é evangélico, mas quando você vai olhar para a conduta, você fala, não é bem assim. Não é bem assim. Falta compromisso, falta algo. Obrigado, querido. Falta compromisso, falta palavra, falta uma vida realmente com o Senhor diariamente. Então, era justamente isso que ele estava vendo. Então, eram as últimas palavras de Deus para Israel, porque depois disso, Israel esperou realmente um mensageiro, que diz lá em Malaquias 3:1, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui está falando com respeito a João Batista, que viria para preparar o caminho. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o templo, e o mensageiro da aliança, aquele que você deseja, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Estava preparando ali então o caminho já para o Senhor vir, porque então ele seria a solução de Deus para o problema do pecado da raça humana.
Sempre assim. Quando você lê do Gênesis ao Apocalipse, você vê a preocupação de Deus depois do pecado, da salvação da humanidade. E interessante que começa desde o Gênesis, falando sobre família, quando Deus criou homem e mulher, e termina, o último versículo, vocês veem aqui de Malaquias, falando sobre família. Começa o Novo Testamento e vai até o final do Apocalipse, quando é o casamento de Cristo e a sua igreja, o tempo todo. Então, porque é algo de valor, é algo que Deus realmente criou, é a ideia de Deus, e quando é a ideia de Deus, pode crer que a coisa é muito boa. Então, mas voltando ao texto das duas palavras que me chamaram a atenção, o sentido da palavra aqui, por exemplo, retratar. O coração dos pais se retratem aos filhos. O que isso quer dizer? Pedir desculpas, considerar, rever os conceitos. Pais precisam pedir perdão. Pais precisam acertar com os seus filhos. Agora, os filhos converter aos seus pais. Então aqui a palavra converter é sofrer mudanças, sofrer transformação. Os filhos precisam mudar as suas atitudes com respeito aos seus pais, principalmente no que diz a respeito de honra. Vocês já notaram que hoje poucos filhos honram seus pais? Quando eu falo honra aqui, não é ficar adorando, prestando toda hora, sim senhor, não é isso. Pelas suas atitudes, pela sua atenção, pela sua maneira de amar, de olhar os pais, né? Tanto é que um dos enfraquecimentos hoje da nossa sociedade é o trato com o idoso. Já notou? Vocês devem ler e ver todo dia. Idoso que morreu sozinho, abandonado, o outro que deixou, pegou o dinheiro dele e ele estava ali sozinho, doente, e assim por diante. A gente vê. Então, pais e filhos precisam ter um só coração e um só pensamento. É como quando nós nos convertemos ao Senhor, o que acontece? A nossa mente, o nosso coração é mudado e nós passamos a ter um só coração e um só pensamento com o nosso Deus. É assim entre pais e filhos. Essa é a comunhão que Deus projetou. Por causa do pecado, isso foi totalmente transformado, desviado, quebrado, e é por isso então que ele diz aqui, precisa voltar o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Mas por quê? Qual é o tipo de legado que nós pensamos em deixar para esta geração? Eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu penso nisso. O que é que nós estamos deixando de bom? Uma atitude, uma palavra. Já notou que tem pessoas, por exemplo, que já foi, mas que você está lembrando da pessoa todo dia, olha, fulano fazia isso, né? Principalmente, por exemplo, quando é mãe e pai nosso, puxa, minha mãe gostava desse prato, papai fazia assim, e assim por diante, sempre assim. A gente guarda aquilo, né? Mas existe, isso fica no nosso coração e na nossa mente. Eu tenho lembranças, por exemplo, da minha infância, depois da minha juventude, com meus pais, o tempo que eu estive com eles, o que eles gostavam, o que eles faziam, né? O que eles deixaram na minha vida, de marcas boas. Tivemos realmente coisas que não agradaram, como em todo lar, porque nenhuma família é perfeita. Nós temos a ideia, o seguinte, falou sobre família, tem a família perfeita. Não, pelo contrário. Você tem muito a trabalhar, porque família dá trabalho, família precisa de investimento, família precisa da nossa atenção. Nós precisamos ver a diferença entre legado e herança. Muitos pais acham, não, eu estou deixando coisa muito boa para os meus filhos, sim, de herança. Casa, carro, outras coisas, mas eu estou falando de legado. Legado é algo que você construiu durante a sua vida e que mesmo depois que você não estiver aqui presente, vai continuar falando por nós. Vai falar continuando por mim e por você. Os filhos vão lembrar, as pessoas que conviveram com você vão lembrar. E quando a gente abre a palavra de Deus, eu estava vendo esses dias, em 2 Crônicas, no capítulo 21 e versículo 20, diz assim, a respeito de um rei de Jerusalém. Jeorão era rei em Jerusalém, morreu aos 40 anos de idade e ninguém lamentou a sua morte. E tem uma versão que diz assim,
foi sem deixar saudades. Olha que coisa triste. Tem pessoas que morrem que você diz, graças a Deus, vai na paz. É verdade, a gente dá risada porque a gente sabe que isso é verdade. Mas tem outros que deixam saudades, que a gente lembra todo dia, né? Que pode passar 10, 20, 30 anos, a memória daquela pessoa, a vida daquela pessoa ficou na nossa memória. E como é bom nós lembrarmos de atos, de atitudes boas, que mesmo que aquela pessoa tenha falhado, tenha errado, mas deixou coisa boa. E eu fico pensando, e aqui agora hoje pela manhã falando com vocês, o que é que eu vou deixar de bom? Qual é a minha atitude que está marcando a vida dos meus filhos? Como é que eles vão lembrar de mim? Muitas vezes eu pergunto para eles, escuta, o que vocês vão lembrar de mim? Ah, mãe, essa conversa nós não gostamos de lembrar disso. É porque a gente não gosta mesmo, né? Mas vai chegar o dia. Mas de lembrar deles, por exemplo, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro da sua fé, da sua convicção, do seu amor pela palavra de Deus. Quando eu lembro da minha avó, eu lembro de alguém que não tomava um passo, uma atitude, sem primeiro falar com o pai. E tudo isso foi marcando. Lembro também das atitudes de quando não eram corretas, quando elas voltavam e acertavam e dizia, não façam assim, porque eu não agi certo. Porque pais também pedem perdão. Pais também erram. Nossos filhos precisam saber disso. E que quando a gente não faz as coisas direito, a gente precisa voltar e pedir perdão e aceitar. E a herança? A herança é um patrimônio e bem deixado por alguém depois do seu falecimento. E que isso aí passa, que às vezes dá até briga, confusão nas famílias por causa de herança. Deu mais para um, não deu para o outro. Fez para um e não fez para o outro. Olha lá, aquele ficou na miséria, mas esse aqui ficou cheio do dinheiro e cheio dos bens do pai. Que coisa triste. Então, a nossa preocupação como cristãos tem que pensar o seguinte, que legado que eu vou deixar para os meus filhos? O grande problema nosso, querido, sabe o que é? É que nós estamos deixando esta sociedade pós-moderna ditar as regras, ditar as ordens e dizer para nós o que é que nós vamos fazer, como nós devemos fazer. E como nós não agimos como ditam as regras deles, você fora, você está ultrapassado, você não entendeu nada, isso aí já não existe mais, isso aí eram lá para os judeus, esse tipo de educação aqui é judaico-cristã, já não precisa, mas você já deve ter ouvido sobre isso, eu já ouvi muito, quando se fala principalmente num assunto atual, hoje, a respeito de mulheres, vocês não querem saber como a coisa se levanta, né? E eu sempre disse e digo para as minhas netas, digo para minha filha, digo em casa, que eu não vou trocar a minha feminilidade pelo feminismo, porque eu sei a minha identidade e o lugar que Deus me colocou e o propósito que Ele tem para a minha vida e para a vida de cada uma de vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não troco. A palavra é inegociável. A palavra é inegociável. Os meus olhos estão postos na palavra. A minha vida tem que condizer com a palavra. Foi o Senhor que me criou. Então é Ele que vai ditar as ordens e as regras para a minha vida. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz Mateus 24:35. Então veja bem, nós precisamos conhecer a palavra. Às vezes vocês vêm aqui, o Ronaldo, o pastor Carlos Alberto e os pastores que passam por aqui, sempre ditando e falando da palavra. Não é verdade? Às vezes fala, poxa, mas será que essa gente não tem outra coisa para falar? Né? Todo domingo está lá, vem o Ronaldo com a série dele. Né? Ele gosta, sempre foi assim, viu gente? Aqui para nós agora, eu posso falar como mãe. Mas ele sempre foi assim, sempre muito focado, sabendo das coisas que vai fazer, ele não titubeia, mesmo na escola, era sempre assim. Então eu sempre digo para ele, filho, você é um filho abençoado, porque você nunca me deu problema na escola, na sua adolescência,
você é um filho abençoado. Não é perfeito, tem os seus erros, suas falhas, mas é um filho abençoado. Então, queridos, sabe de uma coisa? Por causa do amor que a gente tem à palavra de Deus e saber que só ela é a verdade. Veja lá, Josué 1:8 nos dá um segredo. Olha o que diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não existe ser bem-sucedido, ter sucesso sem a palavra, sem meditar na palavra. Olha bem, meditar dia e noite. Depois, cumprir fielmente o que está escrito aqui. E então, aí você vai ser próspero e abençoado. Nós invertemos tudo. Nós achamos o seguinte, que eu vou resolver de acordo com a minha cabeça, como eu devo fazer, eu faço as minhas escolhas, porque afinal de contas, Deus não precisa entrar nesta parte da minha vida. É assim, eu tenho Jesus no meu coração, agora na minha vida comando eu. E aí sai tudo errado. Tudo errado. Passos errados, negócios mal feitos, maus casamentos, problemas com os filhos, e aí por diante. Porque aqui está o segredo. Quem tem o manual correto é aquele que criou. Aqui num exemplo bem tão comum assim, quando você compra uma geladeira, o que acontece? Não vem um manual? Quando você compra uma televisão, não vem um manual? Você tem que fazer aquilo que aquele manual manda, por quê? Porque senão você vai ter problema. Assim somos nós. Imagine, criados à imagem e semelhança de Deus, se Ele não ia deixar para nós um manual e dizer: filhos, eu quero que vocês sigam isso aqui, porque vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, vão ter uma família abençoada, vai ter uma família organizada, vai marcar a vida das pessoas, vão deixar um bom legado na vida das pessoas. É isso que Deus quer da vida de cada um de nós. E o texto de Malaquias 4:6, o profeta fala sobre a vinda do Senhor e a consumação do plano de Deus para a raça humana. Mas, veja bem, se dará num clima de famílias restauradas, porque Deus não virá no meio de bagunça. O Deus é um Deus de ordem e de decência. Nós, como famílias, precisamos nos organizar, e vou dizer para vocês, é uma batalha. Não pense quando você vai trabalhar com família, ou que você vai falar com família, que você não vai enfrentar Satanás de frente, porque o intuito dele é destruir a família. É o que nós estamos vendo. É batalha, noite e dia. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Pastor Carlos Alberto sabe disso, das lutas que muitas vezes nós enfrentamos dentro de casa, com problemas, com lutas, com dificuldades, para Satanás querer destruir nossa família. Sabe por quê? Porque se ele destrói, o que acontece? Ele destrói nós, mas ele vai destruir toda uma igreja. Toda uma igreja. Mas enquanto nós estivermos firmes com a palavra de Deus e debaixo da aliança eterna que o Senhor fez conosco, Ele não terá poder para tocar. Porque pertencemos ao Senhor, lavados, purificados, justificados e santificados em Cristo Jesus. Glória ao Senhor por isso. É a nossa segurança, é a minha segurança e é a sua segurança. Você não precisa temer quando os problemas cercarem a sua família, quando a força demoníaca se levantar. Você não precisa temer, porque o Senhor estabeleceu conosco uma aliança eterna. E o Senhor mostra aqui para nós o que é a família. Ele é o bem maior. É ali na família que os corações se entrelaçam. É ali que nós fazemos a maior amizade de toda a nossa vida. É Ele que criou. E eu fico encantada quando eu leio Gênesis no capítulo 1, no versículo 25, que ele fala ali sobre os animais que ele criou. Ele diz assim: Deus viu tudo que havia feito e era bom. Mas quando lá no versículo 31, que ele criou homem e mulher, ele disse: era muito bom. Então Deus não faria uma coisa errada, porque Deus não erra. Ele não faria coisa errada numa família. Ele criou homem e mulher para juntos procriarem e poderem agora então trabalharem e mostrarem a sua glória neste mundo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida.
Porque família, queridos, é lugar de vida, de acolhimento, de aconchego, de amor, de amizade, de perdão, de renúncia. É ali que nós construímos a nossa identidade, a nossa crença, os nossos valores. Estão ali. Mas também pode ser um lugar de morte, solidão e abandono. Quantos filhos hoje se cortando dentro de casa? Quantos filhos suicidando? Há pouco tempo atrás, eu já devo talvez ter contado para vocês, morando num apartamento, escutei um baque tão grande, 17º andar, uma moça se jogou, estudante de medicina, uma moça linda, suicidou. Eu fiquei apavorada, eu queria saber por que aquela moça tinha suicidado. Não é possível, era o prédio ali pegado ao meu. Eu escutei o baque e escutei o grito de terror do pai, gritando, meu Deus, meu Deus, e ela ali esfacelada no chão, coisa terrível. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que esta moça? E aí, eu fiquei vendo o seguinte, eu perguntei para o zelador, vocês sabem que zelador sabe tudo. E eu também, muito curiosa, eu fui perguntar para ele, que eu queria saber, não é possível, depois eu vi o apartamento todo fechado, nunca mais eu vi a família, que eu queria ter oportunidade de encontrar, mas ele disse, dona Sueli, sabe qual era o problema? O pai estava fora de casa, e a mãe começou a beber, se tornou alcoólatra, e a filha que ia buscar bebida para a mãe todos os dias, antes de ir para a faculdade, ela trazia para a mãe poder ficar dentro de casa. Ela foi entrando numa depressão, e por causa dessa depressão, ela foi levada à morte. Que coisa triste, que coisa triste, e quantos lares hoje assim. Sabe, queridos, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não mostra lar perfeito, ela mostra um monte de falha. Se você começar a ver desde Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os problemas que ele teve na sua casa, né? A luta que ele enfrentou com a rebelião do seu filho Absalão, querendo matá-lo, fugiu do filho, e viu também o incesto entre Aminon e Tamar, e depois viu a morte do seu filho Absalão, viu coisas tremendas na vida da sua família. Mas o que me encanta é que Davi dizia assim, ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso e tudo me proporcionará todos os desejos do meu coração. É 2 Samuel 23:5. Esse tem sido o meu versículo e do pastor Carlos Alberto. Cada vez que Satanás quer dizer bobagem, está aqui. Ele estabeleceu uma aliança eterna. E a aliança de Deus não é brincadeira, não é que nem a nossa, que por qualquer motivo a gente quebra, não. É aliança eterna, firmada e garantida em todos os ângulos, quer dizer, em todos os sentidos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. Guarde esse versículo para você. Não trabalharão debalde, não terão filhos para perturbação. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. É que nós não cremos na palavra, queridos, nós cremos em outras coisas, nós cremos no que esse pós-moderno está dizendo, que está levando todo mundo a uma miséria, a um desastre nas famílias. Cremos em outras coisas, porque nós temos que mudar, a cabeça agora tem que mudar nada. Se eu tiver que mudar, é colocar mais a minha cabeça na palavra de Deus, buscar o seu Espírito, porque é Ele que vai me dar graça, sabedoria, unção e direção do alto, para cuidar da minha família. Que o Senhor nos dê graça, queridos, que o Senhor nos ajude. Temos que examinar as Escrituras, porque errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente olha assim, eu leio a Bíblia, mas lê, mas não medita. O que isso quer dizer para mim? O que é que Deus está dizendo para mim? Todos os dias, quando levantarmos, temos uma palavra de Deus para nós. Tenho dito isso aos meus filhos, não levantem, não saiam de casa sem primeiro meditar na palavra.
sem orar, sem ter um tempo. Não precisa ser 1 hora, meia hora, não. Mas ali aquele tanto. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu tiro foto do meu diário ali, que eu estou fazendo devocional, e mando para eles. E digo, olha a palavra de Deus para você hoje. E tem um que tem me dito, mãe, você não sabe como Deus tem falado comigo através disto. Amém. Porque a gente ora e pede, o Espírito vai trabalhando, vai fazendo a obra, vai mudando. Não olhe as circunstâncias, porque nós temos a mania de olhar para as circunstâncias. Está tudo acabado, acabou tudo agora, acabou nada, não acabou, porque enquanto você estiver trilhando nos caminhos do Senhor, e Ele tem esta aliança eterna com você, não acabou, pelo contrário, vai te fazer vitorioso, vai te fazer santo de Deus, e vai abençoar a sua casa. Glória a Deus por isso. Por isso que me encanta a palavra. Me encanta a palavra de Deus. Outra coisa que nós temos notado, queridos, é que os pais têm sofrido um problema muito grande dentro do seu lar. Tem tirado dos pais o poder deles, porque o pai é limite, é segurança e é proteção. Está ali. O pai tem que estar presente. Por isso que quando acontece qualquer problema dentro de casa, o pai tem que estar ali presente, vendo. Mas quando essa autoridade é tirada dos pais, tanto os filhos como a mãe e outros mais, o lar fica desequilibrado. Então, Lucas 12:53 diz assim: estão divididos pais contra filho e filho contra pai. É sobre o final dos tempos. Miqueias fala, pois o filho despreza o pai e se rebela contra a mãe. Mateus 24, de 10 a 12, fala que muitos ficarão escandalizados, se trairão. E outra coisa, os filhos não obedecerão aos seus pais. Nesta época, muitos trairão uns aos outros. Então, às vezes, querido, o que acontece é que o governo muda determinadas sofismas que são criados e vai invadir o mundo. Não tem jeito. Quero explicar isso aqui melhor para vocês. Eu tenho pego, por exemplo, listas, porque eu tenho outras listas de oração. E quando eu vejo a preocupação das mães, justamente assim, vamos votar agora e assina aí. Vai, assina aí. Para poder inutilizar tal lei que está prejudicando a criança. Tal lei. Eu fico pensando o seguinte, e o que essa mãe está fazendo em casa com esse filho? Porque se a mente dele for tomada pela palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não vai se desviar dele. Mas e não vai resolver, porque estes sofismas, essas ideologias todas, isto é mundial, isto é profecia que está se cumprindo, não vai mudar. Deu para entender? Não vai mudar. Pode fazer a lista que for, pode orar para pedir, não ora para isso, pelo contrário, piora, Senhor, porque aí é iminente a sua volta. E nós começamos a achar, não, mas tem que melhorar. Tem que melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos dentro de casa, que temos que dar atenção. Mas o meu filho não aceita, e está separado de mim há muito tempo. Então vamos ver uma coisa aqui, rapidamente eu quero falar com vocês. O que tem separado os filhos dos pais? Tem que ter uma causa. Ninguém se separa a troco de nada. É como um casal, se separou, e o pior é o pessoal ficar julgando, esse, aquele, esse, não tem que julgar, você não estava lá dentro, você não sabe o que aconteceu entre 4 paredes, então não dá para julgar, tem que fazer de tudo para poder estar junto, não está, mas se um não quer, não tem condição de viver junto. Deus conhece o coração, a nossa função é amar, ajudar, recolher, é essa a nossa função como cristão, não é ficar julgando esse ou aquele, ou faz isso ou faz aquilo, porque às vezes eu vejo o seguinte, que há mais sabedoria nos filhos das trevas do que nos filhos da luz. Já notou isso? Os artistas aí da Globo separam como separa se trocasse de roupa. Hoje é um, amanhã é outro, é uma coisa de louco, e chamam isso de amor, mas tudo bem. Então, de acordo com a consciência deles mas veja como eles fazem, cara de paisagem assim, tudo bem, amigos, eles, elas, os filhos dele, dela e tudo bem, e ninguém fala nada, pelo contrário, ficam aplaudindo e dizendo, puxa vida, até que você melhorou.
E nós, muitas vezes, começamos a descobrir, aqueles que muitas vezes passam por lutas e dificuldades nessa situação, dizendo, porque fez isso, porque fez aquilo, porque... E sempre levantam coisas assim. Cuidado, não façam isso. O que tem separado o coração dos pais nos filhos? Não acontece da noite para o dia. É um processo. Por exemplo, a mãe, quando o filho pequeno, terceiriza ele com a babá, e até mesmo com outra pessoa para assumi-lo. Tem que trabalhar, tem que sair, ela agora precisa construir a sua carreira profissional. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu ouço isso diariamente. Chega em casa exausta, não tem tempo para o filho está crescendo. Mas ele está envolvido lá com a internet, com os joguinhos dele, tem tempo. Aí ela, filho, o filho vem me perguntar alguma coisa, não tem tempo agora, filho, depois, mas ela também está na internet. E ele também, o pai também. E a criança crescendo. Quando ele chega na adolescência, ele não precisa mais deles. Ele agora tem os youtubers, influencers, que vai agora dizer, você se vista isso que está na moda, você fale isso, você coma isso, é isso que você deve fazer. Agora esse então é que vai ditar as ordens para eles, mostrar os ídolos das músicas, como é que eles devem agora se comportar, os jogos de videogames que são muitas vezes agressivos, implantando no coração deles agressividade, rebelião e quebra de princípios. Quando você vê, então, ele está cheio de problemas emocionais, tá? Se cortando, já não conversa mais com os pais. Opa, para entrar aqui no meu quarto, você peça licença. Porque aqui eu quero a minha privacidade. Oi, alô? Dentro da minha casa, dizer que precisa da sua privacidade. Gente, me perdoe. Como é que a gente pode aceitar dizendo que é uma coisa que tem que ser assim? É isto que a Bíblia diz? Quando Deus deu paz aos seus filhos, para poder ajudá-los, para poder orientá-los, falar com eles. E aí então, o que acontece? Vem então a agressividade total na vida desses filhos. Eles agora já não obedecem, os problemas emocionais. Aí eu levo então para... Não só para o psicólogo, agora não é mais, agora é o terapeuta. Levo para o terapeuta, porque o terapeuta vai ouvir e vai resolver. Só que o terapeuta não é cristão. Não sabe dos princípios que você deu para ele. E sabe o que vai acontecer, queridos? Ele sairá de lá com a mente totalmente formada por sofismas e ideologias diabólicas, que marcará para sempre a vida deles. O que é que você vai resolver? O que você quer ser hoje? Esse ou aquele? E ele vai falar. E ele vai ajudar e vai dizer, é isso mesmo, está correto, faça isso mesmo. Faça aquilo que manda seu coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, quem o conhecerá? Que triste, que triste. O pai trabalha o tempo todo, muitas vezes com 2, 3 empregos, para dar o melhor para a família. Essa é a desculpa, mas é por ambição, para ter mais bens materiais. E a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está lá em Marcos 8:36. E por quê? De tanto trabalho, ele deixou de ser rei, sacerdote e profeta da sua casa. O que isso significa, pastora? O que é isso que significa? Para vocês verem que a gente conhece mais as leis de fora do que as leis de Deus. Olha só. Rei significa que ele tem autoridade sobre a sua família e ele governa a sua casa. O sacerdote, ele intercede pela sua família. Ele leva os filhos a Deus e traz Deus à sua família e aos seus filhos. E o profeta ensina, mostra o caminho e dá a direção. Mas o meu marido, pastora, não é convertido. Faça a sua parte e Deus vai honrar. Faça a sua parte. A gente muitas vezes se acomoda achando que não, que tudo bem. Meu marido não está aqui para fazer a parte, então eu não vou fazer também. Não, faça a sua parte e Deus vai te honrar. Eu posso dizer isso porque eu vivi uma situação assim. Meu pai se converteu depois que eu tinha 13 anos de idade, mas a minha base estava ali, firme, todos os dias. Minha mãe falava sobre a palavra de Deus, sobre a oração.
a importância de crermos em Deus, as histórias bíblicas, e aquilo ficou trabalhando na minha mente. O Beto brinca até hoje comigo: Sueli, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de história que nem você. Ele fala para mim, porque você guarda os detalhes da história. Eu falo, pois é, sabe o que é? Vai ver que é lá de trás, o tempo todo, eu guardando aquelas histórias, eu vivia aquelas histórias, e até hoje, quando eu vejo o plano criacional de Deus, e as coisas que Deus criou, os nomes, né? Como é que pode guardar tanto nome assim? Ele fala para mim, eu falo para ele, eu guardo porque aquilo me faz tanto bem, de saber que aquele povo teve tanto problema, tanta luta, um povo tão sofrido, mas Deus não desamparou o seu povo. Glória a Deus por isso. Queridos, qual é a solução para esse problema? Você, pai, talvez você entrou hoje aqui, você está até sem falar com seu filho. Eu conheci, por exemplo, um pai que ficou 2 anos sem falar com o filho, brigou com o filho, ficou sem falar com o filho. Lá um belo dia o filho saiu de casa e com a sua moto entrou debaixo de um caminhão e faleceu. Esse pai ficou desesperado, porque fica guardando picuinha e não é capaz de abrir mão, se acha mais do que Jesus, que não é capaz de perdoar a falha do outro. E os filhos são incapazes de entender os seus pais, que também os pais erram, e que também os filhos precisam estar juntos e mostrar o outro lado. Ah, mas ele não pode. Ore sobre isso, creia na palavra de Deus e mostre para ele. Está aqui, olha o que o Senhor tem falado comigo. Só Deus para poder mudar essa situação. Mães que não falam com suas filhas, e vice-versa, e vice-versa. Qual é a solução para esse problema? Arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqui para mim está o maior milagre que Deus realiza na vida de um ser humano. Ele tira da vida pecaminosa, num coração duro, de pedra, e ele muda totalmente, porque a Bíblia diz assim, darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, diz Ezequiel 36, 26, começa conosco, não fique esperando pelo filho fazer isso, não, comece por você mudando, ele automaticamente vai mudar, pelas suas atitudes, pela sua atitude de amor, de compreensão, de poder falar, olhar nos olhos, conversar, separe uma hora do dia para estar com o seu filho, e a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda a injustiça. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, creia nisso, confessa, fala, chama ele, meu filho, me perdoe pelas coisas que eu fiz aqui, peça perdão pelas injustiças, pelo abandono, pela chantagem, pela falta de tempo que você teve com ele. Se nós voltarmos a ele de todo o nosso coração, certamente eles se voltarão a nós, e vamos poder andar juntos e caminhar, vivendo o verdadeiro amor de Deus, e o reino de Deus nesta terra. O reino de Deus começa aqui e agora, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não, pastora, não, porque está um inferno. Não, está um inferno porque muita coisa precisa ser colocada no lugar, porque Deus não trabalha no meio de bagunça. Ele quer que você coloque as coisas no lugar. Começa pelo arrependimento, pela confissão de pecados, mudança e transformação de coração. E agora sim, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Você crê nisso? Quantos de vocês hoje que precisa de uma oração nesse sentido? Quantos de vocês que estão passando por uma necessidade no lar de vocês? Filho não está conversando, ou então o pai tem dificuldade de chegar até o filho, enfim, essas dificuldades que surgem, porque família não é perfeita, e ali é que surgem os maiores conflitos da nossa vida, é ali, em casa, né? Deus colocou ali tudo juntinho para trabalhar um na vida do outro, não é uma bênção? Um ajuda o outro, né? A gente tem que encarar assim. Então, queridos, você vai curvar sua fronte, você vai fechar os seus olhos, e você vai falar com o Senhor agora. Vai falar com o Senhor. Fale com Ele. Fala para Ele como é que está o seu lar. Mas fala para Ele que você vai tomar um passo decisivo. Que você vai chamar o seu filho, conversar com ele e pedir perdão.
Ah, mas se ele não arrepender, se ele não pedir perdão, é problema dele. Você faça isso. Faça 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Deus muitas vezes usa a situação dos filhos para quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa prepotência, porque achamos que como pais não erramos, não pisamos no tomate, que nem eu costumo dizer. Então peça perdão e diz: Senhor, o Senhor está trabalhando nele, mas o Senhor está trabalhando em mim. Glória a Deus por isso, e é para bem. Quando Ele trabalha em nós é porque Ele tem interesse. Ele corrige o filho a quem ama. Ele não corrige bastardo, Ele corrige filho. Então vamos crer nesta manhã que Deus tem algo novo para fazer na vida e na família de vocês. Feche os olhos, curva a sua fronte, fale com Ele. Lembre, arrependimento, confissão de pecado, mudança de atitude. Glória a Ti, Pai. Senhor, como pais, nós nos humilhamos na Tua presença nesta manhã, Pai. Nos arrependemos e confessamos, Senhor, todos os nossos pecados. E a Tua palavra diz que ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade. O Teu Espírito e por Jesus estar unido ao nosso coração, unindo aos nossos corações e o coração dos nossos filhos também. Quebra, Senhor, toda a barreira. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Dá-nos, Senhor, graça. Obrigado pela família que nos deste. Ajuda-nos a construí-la e edificá-la segundo a Tua vontade. Senhor, sozinho não vou conseguir. Eu preciso da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção e do Teu discernimento. Em nome de Jesus eu Te peço isso, Pai, para a Tua glória. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.